Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço para vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. É sempre um grande prazer contar com a sua audiência aqui no canal. E vamos para esse pré-jogo, de Vila Nova e Náutico pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vila Nova numa necessidade enorme de vitórias, já são 9 jogos sem vencer, penúltima colocação dentro da Série B. Então hoje é uma partida de fundamental importância para a sequência colorada. Então vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático desse jogo, falar um pouco aí da equipe do Náutico, o retrospecto, enfim, tudo sobre Náutico e Vila Nova, este duelo colorado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Estou aqui em casa no Futebol 62, que conta com o patrocínio da WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Todos esses sistemas de gestão para empresas destes segmentos você encontra na WR Softwares. O telefone ou o WhatsApp está aí, 994766373 WR Softwares, parceira do Futebol 62. Vamos começar a falar dessa partida com o serviço do jogo. Aí está Vila Nova e Náutico, Campeonato Brasileiro da Série B, sexta rodada. O jogo acontece nesta sexta-feira, dia 6 de maio, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Os ingressos no setor B, R$ 40 a inteira, no setor A, R$ 70 a inteira. A meia, evidentemente, a metade, R$ 20 nas arquibancadas, R$ 35 ali no setor de tribunas. O torcedor pode pagar a meia entrada com a camisa do Vila Nova. Então, tendo a camisa do Vila, o torcedor já tem direito à meia entrada. Lembrando que ainda tem aquela promoção que se o torcedor comprar o ingresso para o jogo contra o Fluminense, ele ganha o ingresso para o jogo contra a equipe do Náutico. Vamos aqui conferir o retrospecto com dados do futeboldegoias.com.br. São 23 jogos entre as duas equipes, 2 empates nesses 23 jogos. O Vila Nova tem 9 vitórias, marcou 27 gols nestes duelos. O Náutico tem 12 vitórias e marcou 37 gols nestes confrontos contra a equipe goiana, como eu citei, dados do futeboldegoias.com.br. Agora vamos ao que há de mais difícil num pré-jogo, que é a escalação. Hoje este é um desafio para qualquer um que tenta trazer qual deve ser o time que vai estar em campo. Mas vamos lá, tentar fazer este exercício para escalar as duas equipes. Aqui o Vila Nova, que deve ter mudanças. Bruno Colasso muito provavelmente aparece na lateral esquerda, no lugar do Moacir, que vinha jogando ali improvisado. No meio-campo, o Ralf deve aparecer também aí na equipe. O ponto de interrogação ele passa muito pelo Wagner. O Wagner dificilmente vai para o jogo. Por quê? Por conta do seu rendimento. Existem duas opções para essa vaga, entre aspas, do Wagner. A primeira é a entrada do Pablo Diego, como está aí na escalação. Se o Pablo Diego entra na equipe, nós também temos duas opções. Uma é jogar o Pablo Diego por um lado, o Victor Andrade por outro, com o Mateuzinho centralizado. A outra seria o Victor Andrade jogar centralizado e o Mateuzinho seguir pelo lado direito. Por que é que eu coloquei essa opção aí na formação? Porque o Igor tem utilizado, sempre que jogam, o Vila fica sem esse meio, o Victor Andrade está em campo, o Igor ele tem utilizado o Mateuzinho pelo lado direito e o Victor Andrade fazendo este papel do meia mais centralizado. Inclusive no quadro Papo Tático, que o Igor concedeu uma entrevista aqui ao Futebol 62, ele fala da sua preferência pelo Mateuzinho pelo lado direito. Ele deixa muito claro que não gosta de usar o Mateuzinho centralizado. Ele gosta do Mateuzinho do lado direito vindo para dentro. É um armador pelo lado ou em alguns momentos um armador centralizado, mas atuando vindo da direita para dentro. Por isso eu coloquei essa formação aí. Lá na frente o Daniel Amorim. A outra opção
seria a entrada do Pablo ao invés do Pablo Diego, né? A entrada do Pablo Roberto. Se entrar o Pablo Roberto, aí ele faria o volante ao lado do Ralf e o Arthur Rezende seria adiantado aí na meia, com o Victor Andrade jogando pelo lado esquerdo, onde aí na escalação aparece o Pablo Diego. Então essas aí são as principais variações possíveis para a escalação do Vila, visando esse jogo contra a equipe do Náutico. Agora vamos aqui ao Timbu, né, lá de Pernambuco. Se você é torcedor do Náutico pernambucano, né, está acompanhando aqui o Futebol 62, seja bem-vindo ao nosso canal, uma satisfação contar com a sua audiência. Vamos aqui ao Náutico, bicampeão pernambucano, né, a equipe não fez uma grande Copa do Brasil, foi eliminada logo na primeira fase pelo Tocantinópolis e na Copa do Nordeste chegou até a fase semifinal, quando foi eliminado pelo Fortaleza num jogo lá no Castelão, perdeu por 2-0. Aqui está o time do técnico Roberto Fernandes, o provável time do Roberto Fernandes, ele que deve contar aí com 2 retornos, jogadores que foram poupados contra o Guarani. Hereda, lateral direito, tá sobrando um N aí, o nome dele é Hereda. E o Camutanga, né? São 2 jogadores que devem voltar à equipe hoje contra o Vila. O goleiro é Lucas Perry, jogador formado na base do São Paulo, está tendo a primeira oportunidade concreta como titular, né? Chegou a jogar no Crystal Palace, emprestado, mas agora é que ele está tendo uma real oportunidade sendo titular do Náutico. Hereda, lateral direito da base do Náutico. Camutanga, que já está no Náutico desde 2018, mas está acertado com o Atlético, deve vir para a equipe goiana na próxima janela, que abre em julho. O Bruno Bispo, jogador que chegou agora à equipe do Náutico. Na esquerda, o Júnior Tavares, lateral ex-São Paulo, ex-Esporte, bom jogador. Um lateral que inclusive tem uma característica que não é tão comum no futebol brasileiro, muitas vezes ele atua como um armador por dentro, né? Não é aquele lateral que só fica buscando o fundo. Vários momentos você vai ver o Júnior Tavares fazendo facão para armar por dentro. O Ralf, volante que veio do futebol carioca, pertence ao Atlético Mineiro, está emprestado ao Náutico. E o Haldney, jogador que já está no Náutico há algum tempo, é prata da casa e muito bom volante. Naquela campanha excelente que o Náutico começou no ano passado na Série B, o Haldney era um dos esteios daquela equipe do técnico Hélio dos Anjos. Lá na frente o Nilton, pode pintar o Pedro Vitor. Nilton é aquele mesmo jogador que jogou no Atlético, no CSA, na Ponte Preta, um atacante rápido pelos lados. Jean Carlos, conhecido da torcida do Vila e também do Goiás, inclusive recentemente esteve envolvido num lance muito chato, né, com a árbitra lá da final do Campeonato Pernambucano. Ele partiu para cima dela após ter sido expulso. Aí existe a gente precisa fazer uma mudança nesse ataque. O Léo passa quem joga mais centralizado, com o Luiz Felipe pelo lado e não como aparece aí na escalação, né? Então o Léo Passa, jogador do Atlético do Palmeiras, no ano passado esteve no América Mineiro, agora está na equipe do Náutico. E pelo lado esquerdo, o Luiz Felipe, é um garoto ainda tendo as primeiras oportunidades no futebol profissional. Então esse deve ser o time do técnico Roberto Fernandes. Na tabela de classificação, nós vamos ver o Náutico ali na 7ª colocação, com 7 pontos, mas com chance de chegar ao G4, já que a Chapecoense é quem abre o G4, tem 9 pontos. O Náutico, que faz um campeonato de recuperação dentro da Série B, começou mal, perdeu os 2 primeiros jogos para o Londrina e para o Bahia, depois ganhou 2 jogos, um do Operário lá nos Aflitos e do CRB no Rei Pelé, e no último jogo empatou já no último lance, né, contra o Guarani, perdia por 1-0 para o Guarani até o finalzinho do jogo, acabou ainda arrancando o empate e chegando a 7 pontos. Já o Vila, um colecionador de empates, né, aí dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova está nesse momento na 19ª colocação com 4 pontos. Mas se vencer, né, o Vila pode inclusive chegar a ultrapassar até o próprio Náutico, se consegue uma vitória nesse jogo contra a equipe do Náutico. Então a Série B está muito embolada, especialmente naquela parte de baixo da tabela ali. Quem tem ali de 8 pontos para baixo é
é uma quantidade de times muito grande, né? Para você ter ideia, o Náutico é o primeiro time que tem 7 pontos. O Vila poderia chegar, inclusive, à pontuação do Náutico, até mesmo ultrapassar o Náutico se ganhar o jogo do Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga. E o Náutico é o sétimo colocado. Então, uma vitória para o Vila é fundamental para ele sair dessa zona de rebaixamento, né? Até porque trabalhar na zona de rebaixamento é algo sempre muito complicado. Em relação à estratégia do Igor, né? Eu penso que o Igor acerta se ele confirmar as saídas de Moacir e Wagner da equipe. Não vale a pena mais insistir com esses dois jogadores. Não tem dado resultado, né? São jogadores sem rendimento. Então, se você fica insistindo com jogadores sem rendimento, a tendência é que isso só vá diminuindo o desempenho da sua equipe. E são dois jogadores que até agora não colaboraram nessa Série B, nem na reta final do Campeonato Goiano também. Então precisa se buscar outras alternativas. Talvez no momento lá na frente o Moacir volte a ser importante, o Wagner seja importante, que ele não conseguiu até agora ajudar a equipe colorada, mas no momento não vale a pena para o Igor seguir insistindo com esses dois jogadores. Por isso que eu imagino, inclusive, que ele vai tirar os dois da equipe. Outro aspecto, o Vila precisa ter um desempenho defensivo melhor. Né? O desempenho defensivo da equipe do Vila não é bom. Se você observar, o Vila só não tomou gol em um jogo nessa Série B. Depois ele toma gol do Vasco, depois ele fica um jogo sem tomar gol contra a equipe do Novo Horizontino, e nos outros jogos todos ele acabou tomando gol. Tomou gol do Ituano, tomou gol da Tombense, tomou 2 do Londrina. É muito difícil você pontuar bem quando você toma gol em todo jogo, porque você já cria uma obrigação de fazer pelo menos 2 para conseguir uma vitória. No último jogo, por exemplo, o Vila fez 2 gols e não ganhou. Então isso pesa muito na tabela de classificação. Então o Vila Nova precisa de recuperar o bom desempenho defensivo, que foi a principal marca dessa equipe na Série B do ano passado. Eu não vejo favorito no jogo, para mim é um jogo equilibrado. O Náutico vive um momento melhor do que o do Vila, com a confiança mais elevada do que o time goiano, porque ganhou a Copa, ganhou o Campeonato Pernambucano, começou mal a Série B, mas fez 7 pontos nos últimos 3 jogos. Então tudo isso aumenta a confiança da equipe do técnico Roberto Fernandes. Já o Vila tem um fator de jogar em casa, né, que o Vila precisa fazer prevalecer este mando de campo. Se na Série A o mando de campo é importante, na Série B é muito mais, porque você tem equipes de orçamento muito mais parecidos, times com capacidade muito mais parecidas do que dentro da Série A. Então o Vila precisa fazer do Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga um grande aliado. Mas o desempenho na Série B, né, não é tão brilhante, mas se a gente pega o histórico do Vila, o Vila não perde no Anésia Brasileiro Alvarenga desde o ano passado. Depois que o público retornou aos estádios, naquele jogo contra o Confiança, o Vila nunca perdeu diante do seu torcedor. Então isso demonstra força também. Poderia ser mais forte, vencendo mais jogos do que empatando, né? Mas a equipe tem sim tido força nesses jogos dentro de casa. Na Série B agora a questão é emplacar uma vitória aí contra a equipe do Náutico, tá bem? Depois do jogo eu farei aquela tradicional live para a gente analisar o que foi este Vila Nova e Náutico por essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bem? E você, torcedor colorado, deixa aí a sua participação, deixa aí a sua mensagem, falando a sua expectativa para o jogo, falando da escalação, enfim, você escolhe o tema para comentar aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.